Vamos fazer uma análise tática do jogo de ontem, Santos 1, São Paulo 0, vamos falar de defesa, vamos falar do Roleiser, vamos falar do estilo ofensivo do Santos para poder marcar pressão e atacar o São Paulo. Vamos fazer uma análise tática completa hoje, depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos e hoje eu cheguei para fazer uma análise tática com vocês sobre a vitória do Santos por 2-1 nesse domingo agora. Hoje a gente pode dar uma analisada, né? Eu pretendo fazer mais desse tipo de vídeo, onde a gente, após a partida, a gente vem aqui e fala um pouquinho sobre como o Santos foi capaz de ganhar o São Paulo. Aqui eu já tenho, de início, a gente tem que falar sobre essa jogada, que é a jogada do gol, que é a jogada onde o Adonis Frias consegue fazer uma corrida ofensiva, um cara que fez muito isso nessa partida, o que não prejudicou a defesa, surpreendentemente, né? E ele ajudou o Roleiser a fazer o cruzamento, onde o Guilherme consegue aparecer. E aqui existe muito do estilo ofensivo que o Santos vem utilizado. É utilizar todos os jogadores para poder atacar. Principalmente os laterais e os 4 meio-campistas que estão no meio campo. Isso eu falei muito no meu pós-jogo, né? O Santos preparou isso para esse jogo. O estilo ofensivo do Santos trazia os 2 laterais, mais os 4 jogadores do losango de meio campo para poder ficar revezando de posição. E aí do nada você viu o Escobar carregando a bola no meio, o Escobar armando o jogo, às vezes o Mike armando o jogo, ou até o João Schmidt aparecendo lá na frente, enquanto o Zé Rafael marcava lá atrás. É claro que respeitando as características de cada jogador, mas o Santos fez isso com muita maestria nessa noite de domingo. Vamos primeiro analisar como é que foi o gol do Santos. Vamos lá, deixa eu só tirar o áudio, pelo amor de Deus, né? Não posso botar áudio nessa peste. Dá um zoomzinho aqui. Ó. Quem tá com a bola nesse momento é o Adonis Frias lá em cima. Ele percebe a passagem do Roleiser e, ó, perceba que a gente tem 3 jogadores do Santos aparecendo aqui, sendo jogadores que estão vindo de trás, da lateral, ou até da zaga, como é o caso do Adonis, para poder aparecer e ser uma opção ofensiva. E não na sua posição original, que é o quê? Tipo, só sair de trás e ir pra frente. Não, eles ficam mudando de posição em diagonal, o que é muito inteligente. Nesse lance, o Adonis Frias recebe, faz o passe na ultrapassagem do Roleiser e ele, no cruzamento, consegue mandar na cabeça do Guilherme, que faz uma corrida muito inteligente. Vocês parem pra ver, no lançamento do Roleiser, o Guilherme ele se encontra nas costas do jogador de São Paulo. Aqui, ó. Vou colocar essa dica pra vocês. Nas costas do jogador de São Paulo. E o jogador de São Paulo entende que ele vai fazer uma corrida pelas costas. Mas não, o que acontece aqui na verdade é o contrário. Onde o jogador ele vai por dentro e cabeceia, quebrando totalmente a defesa do São Paulo. Esse gol que foi muito bem construído pelo Santos, tendo a participação do estreante como titular, Adonis Frias. Seguindo, a gente vai ver aqui as estatísticas da partida pelo SofaScore. Eu não estou fazendo propaganda, mas se quiser me patrocinar a SofaScore, estamos aí. A gente tem aqui os gols esperados. O Santos teve muito mais, com 1.68 em comparação com o São Paulo, que teve 0.28. O Santos criou mais grande chance. A grande chance do São Paulo talvez tenha sido uma com o Luciano, ou talvez aquela no primeiro tempo em que o jogador do São Paulo gira e fica na cara do gol. Em total de chutes a gente consegue realmente ter uma noção do quão bom foi o Santos. Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem por causa da luz, mas são 19 chutes a gol aqui, enquanto o São Paulo teve 4. Total de chutes, né? Não foi só chutes a gol. Defesa do goleiro, o do São Paulo foi obrigado a fazer muito mais. Se a gente for em escanteios, desarmes, o Santos desarmou muito mais, ou seja, a defesa também foi superior. Passes, o Santos trocou menos passes. E, eita, não sei o que foi isso. E em faltas, tiros diretos, o Santos ainda teve mais também. Ou seja, de qualquer jeito o Santos teve superioridade estatística na partida. Ou seja, foi uma vitória tanto no campo quanto fora de campo. Seguindo, vamos falar da atuação do Roleiser, que, meu amigo, esse cara jogou uma barbaridade. Esse cara jogou muito, velho. Muito, ó. Ele teve a segunda maior nota desse Santos São Paulo. Não sei se dá dando pra enxergar, acho que não. Mas enfim, aqui a gente teve uma assistência, uma grande chance criada, 3 passes decisivos, 22 de 24 passes certos, 92%, 4 de 8 passes longos certos, 5 de 8 duelos ganhos, 2 de 3 dribles certos e uma nota do SofaScore de 8.0. Acho que é a terceira maior nota da rodada do Brasileirão, ficando atrás, eu acho, que do Andréas Pereira e do próprio Guilherme, que acabou fazendo o gol.
e aí recebe uma nota maior. Mas sinceramente, acho que a atuação, o desempenho, o Roleiser foi até melhor do que o Guilherme. Aqui embaixo a gente tem o mapa de calor do Roleiser, onde ele conseguiu correr por todo o campo, basicamente, abrindo pela esquerda, pela direita, e até atuando defensivamente em alguns momentos. Ele atuava lá na frente e voltava. Como eu disse, existia aí um revezamento entre a defesa, o ataque, desses 4 jogadores de meio, mais os 2 laterais. Seguindo aqui a gente tem uma estatística muito interessante, que é o fato do Santos ser o clube com menos gols sofridos, apenas um gol sofrido, desde a chegada do Vojvoda, desde a estreia desse cara aqui que tem sido um monstro, taticamente falando, do Santos, né? Ele tem arrumado a defesa e ainda feito boas opções pro ataque. E a dupla de zaga do Santos de Adonis Frias e Luan Pérez foi mágica. Mágica, simplesmente mágica. Eles foram muito bem, o Adonis Frias num primeiro momento teve muita dificuldade de entrar na partida, de conseguir alcançar um ponto em que ele estava bem, assim, conseguir estabilidade no jogo, mas em algum momento ele alcançou isso, tanto que ajudou no gol do Santos até, para o Santos poder abrir o placar naquele momento do gol do Guilherme. Aqui a gente tem um lance de ataque do São Paulo, mostrando quão perigoso pode ser isso, né? Essa questão da linha alta, o Santos marcando lá em cima, e uma falha defensiva, obviamente, do próprio Adonis Frias, que deixa muito espaço, né? A gente vai observar aqui a chegada do São Paulo, ó. Cadê? Vou despausar aqui pra vocês. A chegada do São Paulo... Tira o áudio, não pode deixar áudio, beleza. Volta pro início. Onde tem uma roubada de bola, um passe aqui, uma triangulação e um giro. Ou seja, o São Paulo, ou qualquer time que tentar vencer o Santos nesse tipo de jogada, vai precisar ou de uma linha de passe muito boa, achar uma linha de passe muito boa, lutar contra o impedimento, porque se vocês observarem aqui, existe realmente um detalhe aqui que é a jogada individual, ó. Se vocês observarem, o jogador precisa se desvencilhar da defesa do Santos de uma forma diferente. Por quê? Por causa do alto desempenho e qualidade que o Santos conseguiu apresentar defensivamente nessa partida. Acho que moral também estava muito alta para eles fazerem isso. E também tem a questão do impedimento, como eu disse anteriormente. Ou seja, o Santos ele tem buracos defensivamente por atuar do jeito que vem atuando com o Vojvoda. Porém, acho que o alto desempenho e a alta qualidade da zaga vai depender, vai influenciar muito nessa questão. E então o Santos, após essa vitória toda, conseguiu uma posição muito boa na tabela, cara. 14º lugar, ultrapassando o Atlético Mineiro, que é um time muito estrelado, tá passando por um momento ruim, tá se encaixando com o Sampaoli, tá? Eu tenho visto os jogos do Atlético Mineiro, eles têm melhorado, apesar de ter perdido, não vencido na verdade, né? 3 jogos seguidos com um a mais, mas aqui se encontra o Atlético Mineiro em 15º lugar e o Santos logo acima em 14º, permitindo que a gente possa até lutar, talvez por um 11º lugar aqui com o Ceará. O Santos, junto com o Ceará, pode passar a ter mais protagonismo na primeira parte da tabela. Deixa eu dar um zoom legal aqui para vocês conseguirem ver bonitinho o Ceará e o Santos distribuídos aqui. Ih, calma aí que tá... enfim, PC não ajuda às vezes também. Bom, rapaziada, era isso que eu queria conversar com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para mais análises como essa. E também, qualquer atualização do Santos, pode vir aqui que eu vou estar falando sobre isso, tá? Me segue no Instagram também, que ajuda muito. Se inscreve e deixa o like. Tamo junto, é isso e falou.